Talvez alguns estejam bastante cansados depois de estarmos congregados esta noite até tarde. Também, Senhor, mais do que isto, Tu sabes as fraquezas da carne, nossa facilidade de desviar a nossa atenção daquilo que importa, para darmos atenção a coisas de menor importância. E Pai, nesta tarde, então, nós queremos nos curvar diante da Tua pessoa, a fim de que aqui no começo deste ano nós possamos estar dando atenção devida à Tua pessoa. Obrigado por cada um que chegou, então, assim nós Te suplicamos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Estamos no primeiro dia do ano 2017. Hoje à tarde eu gostaria de fazer um estudo intitulado Cuida de ti mesmo amando a palavra. Cuida de ti mesmo amando a palavra. Você já parou para refletir a importância de Deus falar? Sabe, o primeiro homem, Adão, junto com sua esposa Eva, foram criados por Deus e muito bom. Mas mesmo assim, o homem não sabia de tudo. Longe disto. Ele não é Deus. Ele não é, portanto, onisciente. Ele precisava, por exemplo, que Deus lhe explicasse algumas coisas que ele poderia fazer, bem como outras que não deveria. Por exemplo, Deus explicou para Adão e Eva em Gênesis 1:28 que deveriam ter filhos e se multiplicar, que tivessem domínio sobre a terra. Este foi o plano de Deus para eles. Além disto, em Gênesis 2:16 e 17, nós encontramos referência a Deus, por exemplo, dando ao homem liberdade para comer de toda a árvore do jardim livremente, mas estabelecendo um limite, dizendo: dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Sabemos bem, então, que o homem preferiu não crer na revelação divina. Ele escolheu antes crer na palavra de uma criatura, o diabo. E se Adão e Eva precisavam da direção de Deus antes da queda, imagine o quanto precisariam da orientação do Senhor depois de cair, para saber o caminho de volta para o Senhor. Em Jeremias capítulo 1, nós encontramos a Bíblia prometendo bênçãos àqueles que ouvem a palavra e a obedecem. Josué 1:8 diz, você pode olhar aí na sua Bíblia, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita ou pense sobre ela, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, quer dizer, obedecendo a palavra. Então vem a promessa: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma grande promessa. Em tudo que faz,
ser bem-sucedido. Ao mesmo tempo, a Bíblia também promete maldições para aqueles que desobedecem à palavra. No mesmo livro de Josué, capítulo 24, versículo 20, esse só seria um exemplo, tem muitos exemplos disto na Bíblia. Josué diz ao povo: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ele fez bem, mas se você desobedecê-lo, ele vai lhes fazer mal, ele vai disciplinar. Sabe qual é o problema? O problema é que mesmo que Deus dá estas promessas todas, e além das promessas, também as ameaças de maldição para quem desobedece, o que a gente faz? Devido às promessas, a gente obedece a palavra. Temendo a maldição, a gente deixa de desobedecer? Não. A verdade é que apesar das promessas, apesar das ameaças, nós por natureza somos pecadores e desobedecemos ao Senhor. Você pergunta então, diante disto, o que é que o homem precisa? E é lá que eu quero que vocês vão comigo a 1 Pedro, capítulo 1, onde o irmão Jarlan fez a leitura. 1 Pedro 1 e 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que diz aqui que Deus fez? Nos regenerou. O que o homem precisa, a lei do Senhor não é suficiente simplesmente em termos de ouvir as bênçãos, ouvir as maldições de quem desobedece. Não é o suficiente para que o homem por conta própria faça, porque o homem, depois de Adão desobedecer a Deus, só pode transmitir aos seus filhos, que somos nós, só pode transmitir a morte espiritual. O homem, então, precisa ser regenerado. E quando a Bíblia fala, então, de ser regenerado, o que significa isso? Significa regerar, ou fazer nascer de novo. Quando Adão pecou contra o Senhor, ele morreu. E agora ele precisa de vida. O pior é que, estando morto, ele não tem nem a sensibilidade para com Deus de saber que ele precisa dessa vida. Aquele que havia dado vida a Adão teve que regenerá-lo ou fazê-lo nascer de novo. E como ele faz isso? Passando aí em 1 Pedro, capítulo 1, para os versículos 22 e 23, mas olhando primeiramente o versículo 23, pois fostes regenerados. Aqui está a questão do Senhor regenerar.
fostes regenerados, voz passiva, a gente recebe essa ação. Quem que faz a ação? Deus faz. E ele continua dizendo, fostes regenerados, não de semente incorruptível. Isto seria uma referência à semente do homem, a semente sendo comumente chamada por nós esperma. Esta semente só pode gerar o que é corruptível. Morte espiritual, por um lado, e mesmo a vida física, uma vida que depois de nascer, mesmo que cresce, está caminhando sempre para morrer fisicamente também. E se não somos regenerados por meio de uma semente corruptível, ele diz, mas de incorruptível. E qual é essa semente? Mediante o quê? Está olhando na sua Bíblia aí? 1 Pedro 1:23, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o que o ser humano precisa é ser regenerado por meio da palavra. A palavra de Deus, então, gera vida eterna. Essa semente não tem origem no homem pecador. Se você, aliás, não tem vida eterna, saiba que importa que você se expõe à palavra de Deus, a fim de que você seja regenerado. E, por outro lado, se você já tem esta vida eterna, bem-vindo. Se você já tem essa vida eterna, saiba que é a palavra de Deus que você precisa transmitir para outros que você está discipulando, outros que você esteja querendo conduzir a Cristo. Nós precisamos usar essa palavra. Deixa eu só dar um conselhozinho aí. Temo que muitas vezes nós, quando vamos falar para uma pessoa, nós transmitimos, nós falamos muito e pouco abrimos a Bíblia, pedindo que a pessoa mesmo abra e veja para si mesmo. Talvez nós temos confiança demais na nossa palavra, para convencer a pessoa. Talvez por isso nós vemos pouco resultado de pessoas serem regeneradas, que a gente confia demais na nossa própria palavra. Melhor ainda se elas mesmas leem para si. E se não leem bem, peça que leem e depois você mesmo leia de novo, para que a pessoa possa ouvir e entender bem. Mas nota uma coisa aí, estamos aliás em 1 Pedro 1:23, mas nota que o versículo começou com pois fostes regenerados. Tendo dito pois fostes regenerados, no versículo 22, no versículo anterior, começou com tendo purificado a vossa alma, o nosso homem interior, pela vossa obediência à verdade. A verdade é essa semente, a palavra de Deus é a verdade. E ela, então, nos regenera para, depois de regenerados, então, desejando conhecer a Deus por meio da sua palavra, desejando agradar a Ele, não vivendo mais para mim mesmo, para
minha felicidade, para cumprir os meus propósitos, mas entendendo que Deus tem um propósito para a minha vida e sabendo que Ele deixou isto comunicado em Sua palavra, eu então me mergulho na verdade, como Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Deus tira de nós então aquele ódio, aquela lembrança de coisas que alguém nos fez que feriu profundamente, aquela ira, aquela amargura. O Senhor limpa por meio da sua palavra. Quando a gente ouve a palavra e é obediente a ela, a regeneração começa o processo e aí vem a santificação. Talvez alguém esteja aqui hoje à tarde e diga: como é que eu posso saber se eu fui regenerado? Uma boa pergunta a se fazer é perguntar: a minha vida dá evidência de amor pela palavra do Senhor? Quando, talvez alguns de vocês podem, pelo menos os casados, eu espero que possam poder lembrar, quando começaram a amizade com o cônjuge. Quando a gente começa essa amizade, eu me lembro bem, 40 anos atrás, eu estava bem no começo disto, tinha só uma semana atrás, tinha pedido a Eliana, no dia de Natal de 76, eu pedi ela em casamento. E quando a gente começa essa amizade, o que a gente quer? A gente quer estar juntos para estar conversando e fazendo planos quanto a como vamos viver para a glória do Senhor quando a gente se casar. Eu falo sobre isso justamente porque se eu fui regenerado, uma das maiores evidências de que, de fato, eu fui regenerado é querer estar com o Senhor, na sua palavra. Saber o que agrada a Ele. Saber evitar o que lhe ofende. Até então, o meu desejo egoísta que é só querer saber da minha felicidade, nem me importando com o Deus que me criou. Jesus, aliás, fala disto então em João capítulo 8. Abram as suas Bíblias lá, em João capítulo 8. Sempre é bom que você esteja examinando o que eu digo pela palavra aí. Não seja meramente a minha palavra, e sim o que Deus diz. Em João capítulo 8, versículo 31 diz, João 8, 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, aqui está um grupo de pessoas que têm crido em Jesus. Aí ele diz para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Em outras palavras, é possível uma pessoa pensar que é um discípulo de Jesus, não sendo. Uma evidência de que, de fato, é um discípulo de Jesus. Então, Jesus diz, é que permanece na minha palavra. Se nasceu de novo, que no caso se tornou um discípulo verdadeiro de Jesus, então quer estar com Ele. Não lê a Bíblia meramente por um dever, mas lê porque quer estar com Ele, quer ouvir o que agrada, o que lhe ofende.
E aí Jesus continua dizendo no versículo 32, e conhecereis a verdade. Aonde? Na minha palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diante destas palavras, alguns que estavam lá disseram: libertará? Nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus então responde a isto: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa diz: eu bebo, mas querendo deixar, eu deixo quando eu quiser. Então, por que não deixa? Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem disse foi Jesus. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E Jesus então passa a dizer: se pois o filho vos libertar. Como é que o filho liberta? Por meio da palavra. A verdade vos libertará, o filho libertará, a mesma coisa. A palavra é a palavra dele. Esta liberta, mas não liberta como tanta gente queria ser, no sentido de liberdade econômica, liberdade política ou algo assim. A liberdade que ele traz é do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um escravo, então, pode libertar a si mesmo? Não. E nem você pode libertar a si mesmo daquilo que você ama, o seu pecado. A palavra de Jesus, este tem poder de verdadeiramente salvar o ser humano. Vamos comigo agora a João capítulo 17. Uma vez que alguém nasceu de novo, então, foi regenerado, em outras palavras, o que vai acontecer? Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma vez que a pessoa é regenerada, ela vai ter um novo desejo por santidade em sua vida. Você dá evidência de estar regenerado, você deseja uma vida santa. Muitas pessoas, se você quiser viver uma vida santa, vão lhe rejeitar. Mas você está disposto a, se necessário, ofender os outros para agradar a Deus. A verdade santifica. Nós vivemos rodeados de muitas igrejas evangélicas. Muitas mesmo. E por que é que pouco a gente vê pessoas serem regeneradas, ou pouco envolvimento com a palavra? Por que poucos estão sendo santificados? Pouco contato com a palavra. Tanta coisa dito, mas não vinda da palavra do Senhor. O Senhor, quando regenera, quando Ele salva alguém,
Ele não salva para a gente continuar vivendo a mesma vida anterior, usando a mesma linguagem que a gente usava, ignorando Ele nas decisões no dia a dia, como fazíamos antes. Ele quer um povo distinto. Ele quer um povo santo. Um povo que se veste e o faz não por orgulho de ser melhor do que os outros, mas porque ama ao Senhor e quer agradá-lo. A pessoa regenerada tem novos interesses. Quando você não tem algo que você tem que fazer, como é que você ocupa o seu tempo? Na televisão? Com músicos que desonram a Deus? Em vez disto, se nós somos regenerados e desejando então uma vida de santificação, vem então novos desejos por músicas que glorificam a Deus e por ouvir mensagens bíblicas que nos fazem crescer no conhecimento do Senhor. Como foi que Jesus venceu as tentações do diabo? Sempre foi respondendo o que ele apresentou, está escrito. Jesus conhecia as Escrituras. Ele respondeu citando o que Deus havia dito. Isto é santificação. Eu ouvi nessa semana uma frase de Spurgeon que eu quero citar aqui. Ele diz: a verdade bíblica é como um ápice de uma montanha íngreme e escorregadia. Né? Imagine aquele topo de uma montanha. Ele diz: um passo para qualquer lado e você encontra-se numa descida. E uma vez que uma igreja ou um indivíduo começa a descida, o impulso toma de conta e o deslize piora. Saiu da verdade, né? Que está aqui. A autoridade passando a ser o que outros dizem, o que os psicólogos dizem, o que os professores dizem, o que os cientistas dizem, a autoridade máxima sendo nossos pais, ou até um pastor. Se a nossa autoridade é qualquer destes em vez da palavra de Deus, então nós entramos num deslize onde nós vamos simplesmente piorar cada vez, escorregando mais longe da verdade. Pergunto: a sua fé está fundamentada na palavra de Deus? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós já vimos uns versículos em 1 Pedro, mas em 2 Pedro 1, 3 e 4 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, nota bem, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade e santidade seriam essencialmente a mesma coisa. Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou. Quem nos chamou? O Senhor Deus, né? Para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Deus nos deu a sua palavra, as suas promessas que incentivam aquele que foi regenerado a uma vida de virtude que glorifica a Deus. Em João 10:27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É característica, novamente, de quem é regenerado, que ele ama a palavra de Deus, que está lá perto do seu mestre para ouvi-lo. Abra suas Bíblias então a Mateus capítulo 7. Jesus, próximo do final do seu primeiro sermão, foi registrado na Bíblia. Então, não estou dizendo que nós temos certeza que este foi o primeiro sermão, mas pelo menos é o primeiro sermão registrado dentro da Bíblia. E bem perto do final do sermão, ele diz em Mateus 7:23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 7:21. Olha, a verdade é que muita gente não sabe qual é a vontade de Deus. E nem tem amor por Ele, por isso não quer saber da vontade dEle, porque não quer fazer o que Ele manda. Certamente as palavras de Jesus aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, se aplica a muitos na nossa vizinhança. Chamariam Jesus de Senhor, mas não vivem a fazer a vontade dEle. Entenda, esta não é a minha condenação das pessoas, é o que Jesus diz. Que as pessoas devem se examinar. De fato, ele continua dizendo no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E nota bem, estão querendo o céu e pensando que tem o céu baseado em quê? No que Jesus Cristo fez por elas lá na cruz do Calvário? Não. Estão confiando em coisas que fizeram. Nós profetizamos, nós fizemos milagres, nós expelimos demônios. Nós. Não Cristo e o que Ele fez. E a resposta dele a estas pessoas, qual é? Versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu sei sim que muitas vezes as pessoas confundem aqui, pensam que Jesus esteja dizendo que a pessoa é salvo pelas obras que faz. Não é isto que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que se você é um salvo, a evidência está na sua vida. Se não vive uma vida de santificação, uma vida de
obediência à palavra, então é evidência que não nasceu de novo. A Mercedes mostrou uma citação para mim mais cedo hoje, que eu quero passar para vocês também, de um livro sobre expiação. Obrigado, Mercedes. Estava esquecendo da palavra. Escute a frase. A única obediência aceitável a Deus é uma que é 100% de você, 100% da lei e 100% do tempo. Você ouviu? Deixa eu dizer de novo. A única obediência aceitável a Deus é uma que é 100% de você, isto é, não só intelectualmente, mas com tudo que você é, corpo, alma, seus desejos e assim por diante. Com 100% de você, 100% da lei de Deus, quer dizer, não tem nenhuma área em que você conscientemente está vivendo em desobediência ao Senhor, e não só no domingo, ou não tirando umas férias aqui e acolá para um dia da carne, um final de semana de carnaval. Não, 100% de você, 100% da lei e 100% do tempo, todo dia. Talvez você pergunte, mas de onde você, o autor, tira isto? Tiago 2:10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Veja um exemplo comigo em 1 Samuel. E honestamente, enquanto vocês estão procurando quando eu penso nessa coisa, eu me lembro de minha própria vida, de algumas vezes, anos e anos atrás, quando a Eliana estava conversando comigo, mais de uma vez, aliás, sobre... E eu pensava, mas o que ela quer? Ela não está vendo tanta coisa certa que eu faço. Só esse pecadinho aqui, deixa eu com pelo menos esse aqui. Essa história aqui em 1 Samuel, capítulo 15, mostra o que nós estamos falando. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, Deus mandou Samuel ir ao rei Saul, homem que Deus tinha dado nessa posição. Termos da Bíblia que você tem em mãos, seria a página 395. Página 395, para você que está procurando ainda. Deus diz por meio de Samuel ao rei Saul, no versículo 3, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Negativamente, nada me poupas. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Talvez você ache isso muito severo. Lembre-se que isso é Deus que está falando aqui. Ele é injusto? Alguma coisa que faz? Hein? Não é. Nunca. Ele mandou, ele que dá a vida, ele que Tira a vida, tem o direito de tirar também. Ele mandou exterminar todos estes. Saul foi
E veja no versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Ele obedeceu? Até aí, vai bem, não é? E o versículo 8 diz: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. E agora faltou obediência de uma parte. E mais tarde, no capítulo, ainda no versículo 22, Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que o quê? Se obedeça a sua palavra? Deus quer simplesmente que você dê a Ele alguma recompensa para pagar pelo que deve? Não, Ele tem prazer em obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, e aqui a rebelião que ele fala é rebelião num setor. Ele pensou que ele tinha vivido, ele tinha naquela ocasião, ele estava argumentando que obedeceu. Deus diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Este texto deve nos incentivar a isto. Nós precisamos dar preste atenção aí, nós precisamos dar o máximo de atenção à palavra de Deus. Se Deus disse vá e destrua todos, o que deve fazer? Matar 99%? Não. É obedecer ao Senhor completamente. Como eu disse no início do estudo hoje à tarde, nós estamos tratando de cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo no ano 2017, amando a palavra de Deus. E em conclusão, eu quero tratar de 3 coisas aqui. Nós temos dito que a palavra de Deus oferece ricas bênçãos para aquele que obedece à palavra, como também ameaça com maldição para aquele que desobedece. Diante disto, nós dissemos que a necessidade maior do ser humano é ser regenerado. E eu pergunto, será que você já foi regenerado por meio da palavra do Senhor? Sua vida demonstra amor ao Senhor e um sincero desejo de agradá-lo? Não se engane. Chamar Jesus de Senhor e não viver a querer fazer a sua vontade dá evidência que a sua profissão deve ser questionada. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Não é Caleb examinando a Mercê examinando Vinícius. Não. Ele diz:
examinai-vos a vós mesmos, cada um se examinando, para ver o quê? Se realmente estáis na fé. Sua vida dá a demonstração de que você nasceu de novo, que você realmente é um salvo. Este é o lugar onde se tem que começar. Como é que a pessoa é regenerada? Por meio da palavra. E na palavra nós vamos encontrar que nenhum de nós tem guardado 100%, com 100% de nós, 100% da palavra, 100% do tempo. E diante de reconhecer essa necessidade em nossas vidas, quando clamamos a Deus, dizendo: Senhor, você foi à cruz do Calvário para morrer no meu lugar, para que eu pudesse ser regenerado, para que eu pudesse receber o perdão por meu egoísmo, por minha arrogância de viver para mim mesmo em vez de viver para o Senhor. Faça o que só o Senhor pode fazer. Quebrar o meu coração de pedra e fazer dela um coração que te ama. A regeneração, então, tem que vir primeiro. A segunda coisa que eu quero mencionar na conclusão é: você quer crescer espiritualmente? Nota bem que ali a mercê tem umas plantinhas. O começo é que a planta tem que nascer, não é? Do mesmo jeito, nós temos que nascer de novo espiritualmente. E uma vez que nasce, acabou a história. O interesse da mercê é só plantar aquela semente, nasceu e pronto? Não. Ela quer ver aí uma flor, ou quer ver alguma coisa que a gente possa comer. Do mesmo jeito, quando Deus regenera alguém, Ele quer ver o seu crescimento. Lá na primeira epístola de Pedro, nós vimos nos versículos 3 e também 23, que nós somos regenerados pela palavra. E aí, em 2:2, Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando a Raíssa está com fome, ela simplesmente fica ali deitada, contente. Eu duvido. E Pedro diz: você nasceu de novo, você foi regenerado. Aquela criança não nasce para ficar desse tamanho a vida toda. A Raíssa começou como qualquer um, pequenininha. O Marcos e a Renata querem que ela passe a vida toda daquele tamanho, daquele jeito. Não. Estão trabalhando para ver o crescimento dela. Pedro diz que se nós queremos crescer, e durante o ano 2017, se nós queremos crescer, nós precisamos o quê? Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual.
Assim como a criança deseja mamar, aquele que foi regenerado deseja, tem fome tem sede da palavra de Deus, o leite da palavra. Sabe, a verdade é que eu, o pastor Marcos, o pastor Adil, no nosso trabalho de ensinar a palavra, como eu estou fazendo aqui hoje à tarde, nós precisamos nos preparar bem com a palavra para apresentá-la. Mas a verdade é que, se o seu coração não está preparado para receber a palavra, se você não deseja ardentemente o genuíno leite da palavra, você não vai crescer. Tem coisas práticas que a gente faz para nos preparar. A verdade é que a virada do ano para hoje, de maneira geral, não é uma boa maneira de se preparar para cultuar o Senhor, ficar acordado tarde da noite no sábado, para então se reunir para ouvir o Senhor. Não é um bom preparo para o próximo dia, não. E ainda bem que a gente geralmente não faz isso. Não estou dizendo que foi errado fazer uma noite como ontem, mas, de modo geral, se nós queremos ouvir a palavra do Senhor, aprender dele, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos evitar que a nossa atenção não esteja desviada para o celular, para pensar no que eu vou fazer amanhã, numa amizade com alguém, algum problema que enfrenta em casa. Nós precisamos estar dando atenção 100% de nós à palavra, se nós vamos crescer espiritualmente falando. Se você não tem ainda este desejo, então confesse o seu pecado. Peça ao Senhor que lhe dê fome pela palavra. No Salmo 119, versículo 11, os que souberem aí, citem comigo: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No Salmo 119, e pulando para o versículo 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Quer dizer que passa o dia todo e a única coisa que faz é estar deitado na cama pensando na palavra? Não, mas ocupando o tempo quando podemos, dando atenção à palavra, meditando no que ela diz. Eu lhes pergunto, você já leu o Novo Testamento da Bíblia? A última parte, começando com Mateus, Marcos, Lucas, João e até Apocalipse. Se nunca fez, hoje é o primeiro dia do ano, seria muito bom começar isto ainda hoje. E não precisa nem ler um capítulo por dia para poder terminar durante um ano. E se já leu o Novo Testamento todo, você já leu o Velho Testamento todo? Se não tem tempo melhor para começar a fazer isso do que hoje. Comece a ler com o alvo de completar a leitura bíblica toda. Jarlan e a Ritinha fizeram isso pela primeira vez nas suas vidas nesse ano que passou.
Aí aprendeu tudo, terminou este objetivo, não tem mais o que estudar nesse ano, né? Não, nunca. Foi só o começo. Só foi a primeira vez, né? Já leu a Bíblia cronologicamente? O livro de Jó realmente seria lá do tempo de Abraão. Se fôssemos ler, por exemplo, cronologicamente, então a gente leria Gênesis de 1 a 11, aí leria o livro de Jó, para colocar dentro do tempo certo. E tem certas vantagens uma leitura desta forma. Estou vendo que o Marcos tem um aqui, nós podemos até fornecer isto para qualquer um de vocês que queira fazer desse tipo. Varia a sua leitura. Você podia ler um capítulo no Velho Testamento e um capítulo no Novo Testamento. Procure os atributos de Deus. Procure ver os feitos de Deus. Procure ver os seus mandamentos. Tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso estudo da Bíblia para nos despertar, para poder crescer. Pois bem, então, quanto à conclusão, primeiro foi, você já foi regenerado. Segundo foi, como é que você vai crescer? Além de você estudar a Bíblia, você precisa se colocar debaixo de quem ensina a palavra de Deus. Você precisa disto. O eunuco disse, como é que eu vou compreender a palavra se não tem quem me explique? Nós precisamos disto. É por isso que Deus dá à igreja pastores que têm o dom de ensinar a palavra para que a gente possa conhecer, compreender e depois que vem então a terceira parte da conclusão, ensinar a outros. Você não deve aprender só para si mesmo. Germano precisa aprender para poder ser o pastor da sua própria casa, sua esposa, seus filhos. A mãe precisa aprender também para ensinar os filhos. Mas só para fechar ali a coisa dentro de casa, não. Jesus disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Um desafio que eu quero fazer a congregação aqui para este ano, a gente lembrar do versículo em 2 Crônicas 9 e 6. Lá diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco também, o quê? Ceifará. 2 Coríntios 9 e 6. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. No contexto deste versículo, ele está falando de semear em termos financeiros, né? As nossas contribuições para o Senhor. Mas semelhantemente é verdade que se nós semeamos pouco da palavra em termos de fazermos discípulos, o que a gente pode esperar de colher quanto a obedecer ao Senhor e fazer discípulos? Se a gente semear pouco da palavra na vida de pessoas, nós pouco vamos colher. Você tem feito quantos discípulos? É uma ordem do Senhor Jesus fazer. O lugar para começar, naturalmente, é em casa. Como é que vai discipular os outros se não fez em casa?
mas não para ser uma finalidade de só em casa. E de fazer discípulos de todas as nações. Você tem feito discípulos? Pode fazer mais a este fim deste ano? Certamente assim agradamos ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tua preciosa palavra. Nós temos examinado a tua palavra quanto ao que ela diz em relação a nós cuidarmos de nós mesmos, amando a palavra. E na verdade, amor à palavra, não estamos falando meramente de ler um livro, mas entender que a origem deste livro é a tua pessoa. Assim como eu quis estar com a Eliana e ouvir ela, e falar com ela, e até orientá-la quanto a futuros planos juntos, a um. Ó Pai, muito mais nós ainda precisamos disto contigo. Tendo alguém aqui que ainda não foi regenerado, ó Pai, que o Senhor possa fazer esse trabalho que só o Senhor pode fazer, hoje mesmo ainda. E aqueles que o Senhor já regenerou, que o Senhor possa nos santificar por meio da verdade, para que nossas vidas possam te agradar com tudo que nós somos em relação a toda a tua palavra e todo dia, toda hora de todo dia das nossas vidas, para sempre. Que ajuda-nos então fielmente a fazer discípulos, porque isto te agrada. Não meramente fazendo estas coisas por fazê-las como que fossem coisa enfadonha, mas por verdadeiro amor a ti. Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.